Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo de meio-dia a 1 pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, reapresentação 6 horas da tarde, também TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. À sua disposição, chat no site da AltV, WhatsApp 974012235, e ainda o telefone de São Paulo, 1150526622. Nesta edição de Gente que Fala, engenheira, artista plástica, Sônia Ramos Malafaia. Sônia, boa tarde, Sônia. Boa tarde. Como é que você se identifica? Eu preciso que você fale bem próximo do microfone, senão ninguém vai saber que você está aqui, por favor. Como é que você se identifica, como engenheira ou artista plástica? Eu acho que tudo na vida está linkado. Se você imaginar a família que eu vim, a história de pais médicos que trabalharam muito com hematologia, eu ligo qualquer bolsa dessa a uma célula tronco, ao que for. Ligo a engenharia, ligo ao processo produtivo, a logística, a processo produtivo, logística, enfim, estudos de mercado, liga-se tudo. Eu acho que está tudo linkado. Eu me dou muito bem, assim, nessa multifaceta. Também conosco, Marta Lívia. Prazer tê-la aqui, Marta. Você é presidente da Liga das Mulheres Eleitoras do Brasil? Sim. Libra. Uma tarefa um pouquinho árdua nesse momento que a educação política está faltando para todos nós, é muito necessária. Como é que você consegue atingir as mulheres eleitoras? Olha, a gente faz um trabalho entre mulheres do núcleo social ao outro núcleo social. Nós levamos a informação, juntamos cientistas políticos, mulheres ativistas e levamos para as comunidades. E através de um trabalho que não é fácil, o trabalho de formiguinha, porque a gente não tem nem a cultura de educação, muito menos educação política. Então, posso te dizer, no mínimo, ele é árduo. Também conosco a jornalista Beth Russo. Bom tê-la aqui, Beth. É sempre muito bom voltar aqui ao Gente que Fala, rever vocês da Copé, e principalmente numa mesa de mulheres, né? Dar voz às mulheres. Não é muito comum, então parabéns a vocês. Bastante comum, Beth. Não fala assim. Fala, Beth. Não é? Estou falando bem. Estou cumprimentando por essa iniciativa. Porque é difícil os programas darem voz às mulheres de uma só vez. Então, mas com certa reserva, né? Quer dizer, reserva de 10%. Quando dão. Então, já que tá para falar em cotas, né? Já de cotas, falar exato. em cotas, nos dão 10%. Exato. Também conosco a empresária Márcia Sena. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, Zancopé. Obrigada pela oportunidade. O que é? Você é especialista em qualidade de vida na terceira idade. É Exatamente, isso? exatamente. Você não chegou lá ainda? Não. Você é muito jovem, você é Não, muito jovem. Mas tudo isso partiu da experiência que eu tive com os meus pais. Sim. No processo de envelhecimento deles. Eu era uma executiva, trabalhava em multinacionais, muitas reuniões, muitas viagens, e não tinha todo o tempo que eu gostaria para dedicar aos meus pais que estavam envelhecendo. E eu comecei a observar que existe uma lacuna aqui no Brasil de serviços de suporte para os idosos, para que eles pudessem ter uma boa qualidade de vida, viver bem dentro das casas deles, com conforto e com segurança. E eu senti falta desse braço de apoio, que seria me ajudar se eu precisasse levá-los ao médico e não conseguisse, se eu teria uma empresa que fizesse isso. E pensando nisso, eu resolvi eu mesma fundar essa empresa. E foi o que eu fiz. Parabéns. Terceira idade, gostei da terceira idade, porque dizem melhor idade. Eu, no meu modesto ponto de vista, acho que melhor idade é aos 30 anos. Eu tenho ouvido isso bastante dos meus clientes. Olha, já que estamos aqui com a Beth Russo, a Sônia, a Márcia Sena e a Marta Lívia, apesar do cargo máximo da República ser ocupado por uma mulher, a participação feminina brasileira no poder ainda é baixa. Em um ranking que avalia a participação política por gênero em 146 países, o Brasil ocupa o modestíssimo 110º lugar, né? Eu costumo dizer que as mulheres não participam, não se apresentam, esse é o termo. Para vocês, esta baixa participação das mulheres mundialmente reconhecida.
favor. Olha, Zancopé, a gente tem... O ano passado nós fizemos um fórum de representatividade exatamente com essa pauta, para a gente entender aonde que está o grande X da questão. E eu posso te dizer que, em primeiro lugar, que nós temos aquela jornada quádrupla, que não é nem a tripla. Então, as mulheres, às vezes, elas se deixam um pouquinho levar pelas coisas delas, pelo problema da casa, e elas não vão à frente nas lutas delas. A gente vê a grande representatividade em mulheres de liderança comunitária, ou mulheres que já têm familiares políticos, ou pai político, ou marido político, e a gente tem visto que muita coisa, a gente comemora coisas que a gente não tem ainda. Faltam políticas públicas efetivas nesse sentido, falta um engajamento real dos partidos políticos nessas candidaturas femininas. E no universo feminino mesmo. O ano passado eu estive em Washington e eu levei um monte de documentos da minha associação, Zancopé, para mostrar para elas o que nós tínhamos feito, e elas viraram para mim: vocês têm 30 anos e quantas mulheres vocês elegeram nesse período? E eu acho que é uma pergunta que eu faço para todo mundo. A gente, quando vai num médico, a gente procura um homem ou procura uma representatividade. Eu acho que nós erramos agora, e não é uma questão de sexo, não, viu? Eu acho que o bom representante, tanto faz ele ser homem ou ser mulher, ele tem que ser bom realmente. E dentro da Liga, o que a gente tem feito agora para mudar esse conceito, Zancopé, são cursos de empoderamento de mulheres, efetivamente, para entrar nessa jornada. Para elas entenderem que elas vão entrar, elas precisam de uma excelente plataforma, precisam entender o que elas estão falando. Todo mundo falar para você se eleger, você precisa de 8 milhões, 2 milhões. Essa é uma realidade realmente, mas é uma realidade imposta pelo modelo que a gente tem hoje de candidatura. Nós somos, na verdade, semeadoras da Liga das Mulheres Eleitoras, porque a gente tem muita coisa para enfrentar pela frente, principalmente essa questão cultural das eleições no Brasil. Beth Russa, que foi candidata. Na verdade, eu sou digamos assim, uma pessoa que tem uma experiência própria, muito próxima, mas também tem uma história de vida voltada para a questão de gênero, né? Já participei da Libre, participo de outras entidades voltadas para a questão da mulher, de questão de gênero, e claro que sempre a gente está estudando essa questão da participação da mulher em vários segmentos. E na política é uma junção de vários assuntos. Como disse a Marta Lívia, não é só a questão da jornada, não é só a questão do cenário que nós vivemos, a falta de preparo, a falta de cultura, a falta de oportunidade, mas é também a situação do nosso sistema político atual. Fala-se muito em reforma da política, se falou muito, e foi uma das plataformas do governo do PT. Ele entrou, teve todo o apoio político, né, todo o apoio da população, mas em momento nenhum fez essa reforma política prometida. Então, teve o governo do Lula, ele foi eleito de novo, entrou a Dilma, ela está de novo no poder e nada aconteceu. Então, se não aconteceu, aí está um detalhe muito importante com relação àqueles que falam que é golpe e tal. Por quê? Porque havia toda a chance de se mudar esse sistema, toda a chance. E os interessados, porque havia interesse para manter, não mexeram. E aí a gente pergunta, a Argentina tem mais mulheres participando. Não é porque as mulheres são mais ativas, não é só porque existe uma cultura de Eva Peron, etc., que aí a gente pode até desenvolver uma tese a respeito. Não é isso. É que lá existe a paridade de voto. Exatamente. Né? Então, para as mulheres, aqui não existe. Tudo isso tem que ser discutido, né, publicamente, e se criar não só políticas públicas, mas leis realmente que favoreçam a entrada das mulheres. Porque hoje as mulheres que existem, via de regra, que conseguem se eleger, ou elas são parentes, ou elas são ex-mulheres, ou amantes, ou enfim, tem algum viés que lhe permite abrir a porta, ou pular a janela, como eu costumo dizer. Do contrário, não entra, porque o fundo partidário não chega até as mulheres. Se mulher comum, ela pode ter um currículo brilhante, ela pode ser a líder partidária, e agora que piorou. Por quê? Você tem o partido X, então ele tem o partido, é normal, é para todos. Depois tem o partido mulher. Quer dizer, tem um segmentinho para você brincar de política lá. Isso não existe. Ou é o partido e todos disputam e todos participam, porque o mundo é de todos, é de homens, mulheres, crianças, velhos e moços, enfim, de todos, ou não existe. Claro.
Isso é uma forma de isolar a mulher num cantinho. Brinquem aí à vontade que a gente finge que está dando espaço para vocês. Dá um programinha para vocês aparecerem também, meia dúzia lá, aquelas que a gente acha que está legal, e está tudo feito. Pior é quem aceita ainda, né? Mas, Bom, Pois não, à vontade. Sônia, por favor. Apenas vou justificar tudo isso que vocês estão falando, essas mudanças paulatinas que vocês estão fazendo, da seguinte forma. A nossa cultura é milenar, é a cultura de um país ocidental e, principalmente aqui, nós temos o patriarcado. A menor célula social é a família. Essa cultura impera como impera também na coletividade. Eu não vou justificar que, pelo fato de eu viver 60, 70, 80 anos, que eu não vou atuar como vocês atuam. Atuo, sim, mas é muito difícil. Então, está aí o embasamento das dificuldades, o preconceito. A nossa forma de governo atual é uma forma que dificulta as mudanças prementes. Poderíamos ter mudanças prementes na nossa forma de governo. Poderíamos ter mais mulheres se não tivéssemos tantos preconceitos, tantas dificuldades. Se o regime fosse outro, seria muito bem mais fácil. Então, o embasamento é isso. Cultura milenar, que numa existência de 60, 70, 80 anos, nós só podemos mudar. Fazemos isso, mas de uma forma paulatina. Não é uma coisa que você faça num período curto de tempo. Entendeu? Isso requer um prazo de médio a longo. Mas nós já estamos plantando já há algum tempo. Ah, sim. Sim, Né? mas eu acho que a Beth falou uma coisa muito bem aqui. Os governos, eles tiveram oportunidades, Beth, e tem. Então, talvez seja essa cultura do prometer na próxima campanha para saber como é que vai ser o voto de vocês. Márcia. Mas pegando o gancho do que a Sônia disse, eu acredito que a discussão ainda tem que ser voltada para dentro da família e das escolas. Então, por exemplo, nós todas aqui acredito que somos pioneiras e fomos provavelmente criadas já com outra mentalidade, não só de ser as esposas, as donas de casa. Né? Eu já fui criada dentro dessa cultura de estudar, de ter a minha profissão, minha carreira, me realizar plenamente como profissional e mulher. Mas eu sinto que faltou essa base política. Em nenhum momento da minha vida eu tive uma base política para saber exatamente, né, o que acontece na política, como você pode se posicionar como mulher e atuar de forma mais assertiva. É questão de educação. Na escola, começar da escola, em casa, sim. Em casa. Educação moral e cívica. Acabou. Mas olha, eu vou dar um exemplo aqui. Quando eu fui assumir a associação que eu presido hoje a nível nacional, as pessoas me diziam, mas nem se preocupa com isso, porque você não leva nada. Isso é uma coisa para fazer chazinho. E se nós não levantarmos bandeira, realmente a coisa não acontece. Exatamente. E se nós tivermos esse tipo de estereótipo, esse tipo de visão, não acontece nada realmente. Beth Russo, você foi candidata a deputada. Exato. A Lívia também foi. Fui. E fui para entender, porque eu não posso presidir uma associação que eu não sei o que acontece efetivamente dentro de um partido e dentro de uma candidatura. Você entrou pela cota das mulheres no partido? Não tinha ainda. Na minha também não tinha. Eu acho isso um absurdo. Eu acho um absurdo esse negócio de cota. Eles seriam obrigados, né, a preencher uma cota X, 10%, é isso? Você acha absurdo? Não, eu não acho absurdo. Acho absurdo. Não. Se você não tiver uma cota, você não se impõe realmente. Você tem que ter essa cota. Aliás, é até pouca. Você tem que ter uma cota, é uma forma de partida. Aí é que a gente fala na questão de você fazer justiça, entendeu? Porque a mulher está tentando e não consegue. Conta uma história bonitinha e, olha, fica ali. Conta uma história bonitinha e fica ali. Só através de políticas públicas, de leis efetivas, como eu falei aqui, que você consegue compensar e aí dá força realmente para alavancar. Você não teve que preencher cota também? Não, eu acho assim, eu acho a cota um mal necessário. Não acho que a cota seja a solução realmente. Mas eu acho a cota um mal necessário. Mas é a primeira medida. Sim, a primeira medida. Acredito na paridade, como tu falou muito bem aqui. Mas é o primeiro passo de uma escada de conquistas que a gente está... Da quebra de paradigmas, que eu acho que esse é o papel da gente hoje. Márcia, teria coragem de ser candidata, Márcia? Ainda não. Eu acredito que eu teria que me capacitar muito. Teria coragem de ser candidata? Olha, de ter coragem eu teria. Não sei se eu teria tempo para fazer isso, mas coragem eu teria, entendeu? Eu sou uma pessoa que, em função do meu casamento, eu viajo muito, então eu faço as duas coisas. Eu faço isso e acompanho meu marido e ainda trabalho com ele nos polos de resíduos sólidos industriais que nós estamos montando. 4 no estado da Bahia,
um em Pernambuco e 2 aqui em São Paulo. E ainda fomos chamados para implantar alguns em Portugal. Então, Olha. é uma vida muito que não se para, entendeu? Então, eu acho que você tem que, para se candidatar, você tem que se dedicar com Dedicação, tudo. exatamente. Dedicação é a palavra. Dedicação, entendeu? Ficar muito bem informada das coisas, muito bem embasada, enfim. Coragem eu teria, eu acho que eu não tenho tempo. Olha, o apoio da população ao impeachment da presidente Dilma cresceu 8 pontos desde fevereiro, segundo pesquisa Datafolha, divulgada neste final de semana. Agora, 68% dos eleitores são favoráveis ao seu afastamento pelo Congresso Nacional. Percentual dos contrários ao impeachment caiu de 33% para 27%. Ainda segundo a pesquisa, 69% avaliam a atual administração como ruim ou péssima. Márcia? Eu acredito que nós estamos vivendo um momento bastante instável, né, no nosso país. Eu acredito que ainda tem muita desinformação. Discutíamos antes sobre a nomeação do ex-presidente Lula como ministro da Casa Civil, se isso é válido ou não, e o fato dele estar atuando informalmente. Eu acho que é um momento de é um momento crítico e que nós queremos ver o fim disso para ter um país de mais transparência, mais honesto e que a gente viva melhor, né? Sônia? Eu acho que nós estamos presenciando esse momento crítico e também completamente atípico. Tem muita coisa que é notícia dentro do direito, a notícia é diferente de um fato comprovado. Tem muita coisa que é fato esdrúxulo. Então, essa atipicidade faz com que a gente fique sem saber. Eu nunca ouvi falar em ministro informal. O ministro, o próprio cargo, requer formalidade. Ministro informal, novidade. Entendeu? Como eu vou lidar com a novidade? Não é? Então, não está mais do que claro, porque está caindo todo o apoio à presidente Dilma, porque ela faz coisas que, Nossa Senhora, nunca ninguém viu. São coisas atípicas. Notícias, fatos. Está mais do que coerente a queda da como se diz, meu Deus? Da popularidade. Da popularidade dela. Mais do que claro para mim. Eu acho que, com certeza, isso é uma realidade. Eu acho que o impeachment, nesse momento, é a solução, porque a gente tem que ter final nessa gestão capenga, nessa ruína que a gente está vivendo moralmente, eticamente, financeiramente dentro do país. Então, eu acho que aí já não é nem uma questão de sexo. Não falo em presidenta, não falo em presidente, eu falo em gestores. Então, nessa falência total, vou repetir aqui, ética, moral, institucional que a gente vive, e nessa situação econômica que o país está, impossível que nenhuma de nós, em cada um setor que a gente obedece aqui dentro, não viva isso. Eu imagino cada um na sua casa, nos seus lares, as donas de casa ou não donas de casa, os pais de família, todo mundo sabe que isso aqui tem que acabar. Ou seja pelo impeachment, ou seja por uma renúncia. A gente espera que haja uma consciência nesse caso. Beth, a Sônia fez referência ao Lula como ministro informal. Essa é a notícia, porque ele diz que ele não está nomeado, né, não toma posse, mas vai... É bem próprio, né? Não é dele, mas ele vai... Nós somos a terra do jeitinho, né? Tudo se criou um tipo de forma de se ministrar, não é? Vamos chamar assim, por baixo dos panos. Eu acho que é nessa linha, né? Mas eu só queria complementar o que você estava comentando anteriormente, porque a Suíça criou um setor especial para cuidar do valor que tem que ser remetido, que está que está por lá, sim, aplicado lá, e que nos bancos de lá, e que está avaliado simplesmente em 2,8 trilhões de dólares. Meu Deus. Eu estou falando dólares. Trilhões de Trilhões. dólares. Isso, em ativos. E que vão ser repatriados, com certeza. E aí tem gente que fala é golpe. Que golpe, gente? Que Esse golpe? dinheirinho aí é nosso, gente. É nosso. Só Que for um deveria golpe estar em nós, aplicado né, aqui. Saiu do nosso bolso. Do Só se nosso for um bolso golpe no que deveria cidadão estar brasileiro, né? atendendo as pessoas que têm necessidades. Então, não dá para dizer que não tem condição de ter impeachment. Tem sim.
A Sônia, você está com algumas bolsas aí, não sei se a gente consegue mostrar com Tem que detalhes explicar que aí. bolsa, porque agora tem Bolsa Família, Bolsa... Vamos É, explicar essa direitinho. é a bolsa da Sônia. Vamos explicar direitinho esse negócio de da bolsa. Sônia. Você como artista plástica faz essas... Exatamente. Na realidade, eu fiz, depois de aposentada da engenharia, da profissão de Eu docente... preciso que você fale mais no microfone ou ninguém vai saber no rádio o que você está falando. Enfim, Ele é depois de insensível me demais. aposentar das atividades de docente na Universidade Federal da Bahia, Escola Politécnica e na Católica, eu me achei muito jovem para simplesmente parar. E aí, sempre gostei, sempre fui muito criativa. Sou de uma época em que os aniversários das filhas não existiam essas casas de festas. Eu tinha que fazer os painéis para decorar as festas das meninas, etc. Sempre fui muito criativa. E aí, resolvi fazer faculdade de moda. Fiz aqui em São Paulo a faculdade de moda do SENAC, na Rua Fáustulo. Fiz o curso de consultoria de imagem. Eu sou personal stylist. Estava me aprimorando na consultoria de noivas, que é uma coisa toda atípica. Você pode fazer consultoria corporativa e pode fazer consultoria para pessoas comuns ou pessoa da mídia, artista. Um artista não se veste como um professor, por exemplo. Enfim. E aí fiz o curso também de visagismo e análise de cores. E tudo isso eu vou aplicando dentro dessas bolsas. Muito criativa, viajando muito, vendo que o Brasil é um país riquíssimo em fibras. Nós temos no Brasil palha de buriti, palha de carnaúba, palha de macaúba, o sisal, o capim dourado, que é a palha mais nobre aqui no Brasil, da região do Tocantins, Sim, no do Jalapão, Jalapão. onde sabemos que existe toda uma cultura para se colher o capim dourado. Então, existem músicas, já virou um verdadeiro folclore. E aí eu resolvi aplicar toda essa minha criatividade, que é muito fácil para mim bolar as bolsas, porque basta ter o que eu tenho, inspiração. Eu me inspiro e vi artesãos no Brasil inteiro e fora do Brasil. Então, eu tenho um ceramista mesmo, olha aqui. Isso aqui, esse Belíssimo, peixe daqui, né? ó, é um peixe feito de cerâmica que vai para uma fornada. Esse é em Minas Gerais. Eu tenho pessoas que fazem murano. Eu só conhecia até então o murano de Veneza, mas aqui no Brasil eu descobri uma pessoa que faz o murano. Olha. Então, eu tenho bolsas que eu digo, olha, me faça 10 peixes de murano. E, muito prática que sou, viajo muito, eu sempre ando com o meu ateliê ambulante, com os meus equipamentos, com as minhas ferramentas, entendeu? E sempre ligada. Quando eu preciso, por exemplo, quando a Zenilda me convidou para vir mostrar essas bolsas, eu simplesmente me conectei com todos eles. Olha, me mande 6 bolsas assim. Aí as bolsas vieram do Ceará, porque aqui em São Paulo, por não ser uma cidade praieira, praiana, você tem um pouco de dificuldade de encontrar essas bolsas de palha. Essa é de palha de milho e essa daqui é do capim dourado. Eu vou tirar essa daqui. Isso. Que linda, né? A de palha dourada, Essa é do a de capim dourado, que é bem diferente. Essa os europeus adoram. Entendeu? Você só não Sônia. esquece do microfone. Tá aqui, tá aqui. Senão, Tá aqui. nenhum Ô, Sônia, já que a gente está falando em mulheres e desenvolvimento, a cooperativa das produtoras do Jalapão tirou muita gente da condição de miséria, Exatamente. efetivamente. Eu sei. Então, isso é uma Eu boa nunca boa fui dica. lá. Eu sempre comprei as bolsas pelo computador, porque eu não tive a oportunidade de ir lá no Tocantins. Mas pretendo ir lá, porque Sim. com a minha criatividade, eu acho que as bolsas de capim dourado, eu quero fazer um mix como se fossem umas bolsas Chanel. Botar as alças de corrente, não deixar nessa rusticidade toda. Fazer Claro. um mix. É o estilo high-low, o luxo no rústico. Claro, como a Marta Medeiros está fazendo super bem com as rendeiras com as lá. rendas, né? Com as Então, eu acho rendas. que isso é muito importante, É, sim. fomentar mulheres que tu Você não conhece você efetivamente, pega né? as bolsas e faz esses apliques aí. Na né? verdade, é uma customização, é o artesanato do artesanato. Então, eu pego um artesão que faz um peixe de murano, um artesão que faz um peixe de cerâmica. Eu tenho na Bahia artesãs que fazem para mim flores de concha e flores de escama de peixe. Eu peço, me faça 1 metro de uma tira com conchas e búzio verde. E pintem laranja, azul, de várias cores. Enfim, e tudo isso eu vou agregando. Algumas coisas eu faço, entendeu? Uso os tecidos nobres, porque eu estou trabalhando no rústico. Eu uso, por exemplo, detalhes de chantum do pion, organza, organdi, enfim. Uso, de vez em quando, marabu, porque as bolsas, por si só, elas são muito fashion. Então,
o meu público-alvo é um público de mulheres que têm personalidade, porque não é qualquer mulher que usa uma bolsa dessa. Onde se encontram essas bolsas? Essas bolsas... Você trouxe duas, você tem 2 braços, é fácil caminhar com as 2 bolsas. Mas... Na verdade, eu trouxe 6. A minha querida... trouxe 6? Trouxe 6. Que eu fiz essa semana. E são lindas, porque né? Zenilda disse, Sônia, traga umas 6 peças. Eu Olha. tive que mandar buscar as bases no Ceará, certo? Pedi para me mandarem os peixes de murano e os peixes de cerâmica. Não chegaram as flores de concha, entendeu? Eu fiz com o que tinha aqui e eu ando com alguns materiais importados ambulantemente, como ando com as ferramentas também. E aí eu fiz rapidinho, ligeirinho, 6 bolsas. Eu fico imaginando, o Malafaia tem que levar outra mala só para os... É isso? Para os adereços que você coloca? Não, eu fiz aqui por causa do programa, mas eu não fico levando todas assim, não. Agora, se preciso for, eu faço. Nós mulheres estamos acostumadas, levando. né, a aproveitar o tempo. Estão, sim. Mas eu acho mais interessante disso, Zancopé, é que ela, com o universo dela, global, com a vivência com o esposo dela, dentro do universo de relações exteriores, conseguiu ajudar as outras mulheres que estão lá na outra ponta, e juntas fazer uma coisa super E importante. encontrou um nicho de mercado, né? E mais Apesar do da que crise isso, e tudo Beth, mais. levar o Brasil Pra a fora. crescer cada vez mais e ir para fora. Fomenta o trabalho das mulheres do Jalapão, ela consegue mostrar o dela e todo mundo As ganha artesãs da com Ilha isso. de Itaparica, O Brasil elas são ganha com isso. maravilhosas, as artesãs da Ilha de Itaparica. Parabéns, que fazem Sônia. As flores de concha são lindas. Não, infelizmente, não chegaram para eu aplicar nessa fornada que eu fiz, né? Mas, Marta, Infelizmente, você não fez chegaram. referência à cooperativa das mulheres. Sim, do que capim trabalham dourado. com esse capim dourado, né? Sim. É exatamente isso que deve ser feito, né? Um Claro, incentivo. é isso que eu estou falando, Zancopé. E ela conseguiu identificar lá. Nós no Como é que eu Brasil- posso ajudar? Nós no Brasil estamos habituados a achar que o governo tem que fazer tudo pela Exatamente, gente. Quando a exatamente. iniciativa privada tem... O que eu posso fazer pelo meu país? As cooperativas têm funcionado muito. Os movimentos Muito. sociais se dirigem fazem esse caminho, que encurtam esse caminho e tem resultado positivo. E dessa forma você ensina a pescar e não dá o peixe, sabe, né? Exatamente. Você não dá o Exatamente. bolsa, alguma Não, e olha coisa, o- você ensina elas a fazerem a bolsa, né? E venderem e ganharem dinheiro com o seu próprio trabalho. Não, né? e olha, a Sônia fomenta o turismo ainda, ela está falando do Murano de Minas, está falando do capim dourado do Acre. Então ela consegue São vários aumentar a fornecedores que estão trabalhando, né? claro que É sim, lá, lógico. divulgar a Então, cultura de cada estado. Parabéns, Sônia. Muito obrigada. Antes Muito do obrigada. intervalo, um registro lamentável, o falecimento ontem pela manhã do jornalista José Maria Scachetti, que recentemente participou deste Gente que Fala. Scachetti, 68 anos, passou pelas principais emissoras de São Paulo. Há pouco tempo, mudou-se para Serra Negra e na madrugada de domingo, um infarto fulminante levou José Maria Scachetti. Foi sepultado naquela cidade ontem mesmo, à tarde. Fica registrada aqui a saudade do companheiro. A equipe do Gente que Fala rende suas homenagens a José Maria Scachetti e a sua família. Gente que Fala retornará em instantes. Olá, eu estou aqui para tocar sua consciência. Nossa Saúde ganhou o movimento Mama Amiga pela Vida, uma ação social e voluntária que trabalha pela prevenção do câncer de mama. Esse trabalho leva informação às mulheres, apoio e um toque de carinho, com campanhas como a Rede de Pontos de Prevenção e o modelo Mama Amiga, que ensina a identificar possíveis alterações nas mamas. Para saber mais, acesse e participe desse grande movimento pela vida da mulher. Olá, eu sou César Freitas e convido você para assistir o HQ e Companhia, o programa que traz o mundo da cultura pop para você. Cinema, história em quadrinhos, animação, seriado, tudo isso para você aqui toda sexta-feira às 5 da tarde, na sua TV da internet. É triste. Menos da metade da população tem água potável para beber. 2.000 crianças morrem todos os dias por beber água contaminada. Por isso, quem não tem água
não desperdiça nada. Ajude a acabar com o desperdício antes que a água acabe. Eu sou o Ronaldo Luiz, jornalista e apresentador do Agropapo aqui na UTV. E quero convidá-lo para você acompanhar o Talk Show do Agronegócio todas as terças e quintas, das 11 às 11h30 da manhã, aqui na TV da internet. Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição. Gente que fala pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos AltV, www.altv.com.br, reapresentação 6 da tarde, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Onde eu estou errado? Você está observando tanto assim? A Beth é maravilhosa, a gente trabalhou junto. Não preciso dizer quando, mas em outros tempos. Ela fica me observando. Estou falando direitinho? Passei pelo seu crivo. Ela é extremamente simpática. Olha, a Márcia também, a Beth, a Sônia e a Marta. Brasil está amadurecendo e em 4 anos terá 30 milhões de idosos. Se, por um lado, isso representa mais sabedoria, por outro, a preocupação com cada um desses indivíduos. Saber lidar de forma equilibrada com as limitações que surgem. Isso é fundamental. Mas eu estou assustado que 4 anos apenas, 30 milhões, atingiremos 30 milhões, tá? 15% é isso. Exatamente. Em 2050, nós devemos ultrapassar, proporcionalmente, né, em percentual de idosos, nós devemos ultrapassar países como os Estados Unidos. Então, o Brasil tem que correr, né? Porque, por exemplo, hoje os Estados Unidos já estão muito à nossa frente no cuidado com os idosos, nas opções de vida para os idosos. Então, se daqui a 30 anos nós vamos ultrapassá-los, a gente tem que correr muito. E o que eu tenho visto, Zancopé, ultimamente, é exatamente isso, né? Que não existem opções, muitas opções ainda no Brasil, para o envelhecimento, né, que permitam um envelhecimento ativo e de qualidade para os nossos idosos. Foi atrás disso que eu fui quando eu estava pensando em atuar nessa área da terceira idade. Eu fiz uma série de pesquisas aqui no Brasil, fora do Brasil, tentando identificar o que existia lá fora e que poderia ser transplantado aqui para o Brasil e que trouxesse mais qualidade de vida para os nossos idosos. E eu me deparei com um conceito que lá fora é chamado de aging in place, ou seja, envelhecer no seu próprio canto, que permite que o idoso viva no local de escolha dele, que em geral é a casa dele, onde ele vive há muitos anos, permita que ele viva com qualidade, com segurança e com conforto. Então, a ideia é você garantir serviços de suporte que façam com que ele viva confortavelmente. E que ajude também as famílias, porque a mudança cultural que aconteceu nas últimas décadas nas famílias brasileiras é muito importante. As mulheres, que antigamente nas famílias você tinha uma família numerosa, onde você sempre tinha uma esposa que não trabalhava, uma sobrinha, uma filha, e que essas mulheres naturalmente ficavam responsáveis por cuidar dos idosos da família. E hoje isso não existe mais.
A mulher está no mercado de trabalho. Na verdade, né? se você me permite, esse naturalmente não era tão natural, né? O que ocorria é que você acabava escolhendo, né? A mulher ficava sacrificada para cuidar da família. Nunca era o homem, era uma mulher. Se você tinha, por exemplo, pouco dinheiro, quem é que ia estudar? Era o homem, porque ele ia sustentar a casa. E assim se criou a nossa cultura machista. Hoje não, hoje a mulher sai para sustentar a casa e, na maioria dos casos, inclusive, muitos dos casos, nas famílias, são as mulheres que ganham mais do que os homens. Que não é? são as chefes e nós de somos família. e no Brasil, nós somos uma população a maioria são mulheres. Então, se o envelhecimento está indo nesses passos que foram ditos aqui, nós temos que nos preocupar realmente, porque é o envelhecimento da mulher. Esse é um envelhecimento diferenciado. Eu acho que tem que ter um olhar específico. Exatamente. Tem essa questão, né, de que a mulher hoje está no mercado de trabalho. Tem a questão de que antigamente as casas eram maiores. Hoje, a maioria da população está vivendo em apartamentos de 60, 70, 80 metros quadrados. Como é que você abriga? Como você abriga os idosos dentro de casa, né? Então, é uma série de mudanças que realmente dificultam a administração desse processo de envelhecimento para as famílias. Então, Mas, é Márcia, muito pesado. Existe algum tempo, como assessor de imprensa, jornalista, eu fui procurado por um desses planos de saúde que queria montar centros de convivência para os idosos. Depois eu me afastei da empresa, mas eu sei que nada aconteceu e nada evoluiu, porque o plano de saúde descobriu que, tendo uma atividade, um relacionamento, ficaria mais em conta, mais barato para o próprio plano de saúde. Mais em conta, né? Mas não prosperou. Então, quando você fala sobre isso, existe alguma coisa semelhante, pelo menos, nessa sua ideia de... Na nossa ideia, nós temos, por exemplo, programas de acompanhamento, que a família pode... eu vou citar o caso de um cliente nosso. É um senhor de 77 anos que ele tem início de Alzheimer. E ele ainda consegue se alimentar sozinho, vai ao banheiro sozinho, toma banho, com ajuda, com suporte. Mas o que acontece? Ele estava ficando sem estímulo. Ele era cuidado pela família, né, por cuidadoras familiares, e que não necessariamente sabem fazer uma estimulação profissional, com um background de enfermagem, por exemplo. E então, o que acontecia? Ele ficava sentado muitas horas em frente à televisão. Isso é o que acontece com muitos pacientes de Alzheimer. Com o nosso programa, ele recebe todas as tardes um auxiliar de enfermagem que faz um trabalho de estímulo, o leva para passear. Fazia 2 anos que ele não caminhava, não dava uma volta no quarteirão. Então, hoje ele já caminha, já vai à praça. Hoje ele joga gamão e ele discute história. Porque se esquece que o Alzheimer, ele consegue manter a memória, mais antiga. A recente é que ele perde, né? Então ele perde, se ele conheceu a Sônia agora, ele esquece que o nome dela é Sônia, né? Ou que ele sequer a conheceu. Mas ele lembra de quando ele casou, de quando ele fez uma viagem a Paris. E, então, esse tipo de resgate, ele deve ser feito, ele estimula. Então, existem programas, existem alternativas para você fazer, e até de maneira mais econômica do que, por exemplo, uma alternativa de você levá-los para uma casa de repouso, que você os tira do convívio familiar e da socialização com a família. E então começam a existir alternativas, mas ainda está muito embrionário, Jean Copé. Existe também uma alternativa, que são as creches para idosos. Eu já li que existe, parece, no Sul, e agora nos bastidores a gente estava conversando, parece que já existe em São Paulo, eu não conheço, mas é bem interessante, porque quando você fala na viabilidade da vida do idoso, porque a família sai para trabalhar, né? Os filhos adultos, a mulher sai, o marido sai, e o idoso fica sozinho. Realmente ele fica desestimulado, ele fala, vou sair, não enxergo bem, vou ser atropelado. Fica complicado. Nem sempre, não é todo mundo que tem condição de ter alguém para acompanhar. Enfim, se você tem uma creche para idoso, quer dizer, eu estou falando pública, né? Você
pode levar, deixar lá e depois ir buscar. Isso não é nenhum desdém, não é abandono, não é nada disso. É até um carinho, porque lá você vai ter condição de ter, pelo menos deveria ter, né? De ter um atendimento, tudo isso que ela falou, um convívio com gente da sua faixa etária, poder jogar, fazer um joguinho, enfim, ter uma atividade que em casa às vezes não tem, né? Uma alimentação adequada. Né? Isso mesmo. Você tocou num ponto importante, Beth, que é a alimentação. Muitas vezes, eles esquecem de comer, né? E principalmente de se hidratar. E se hidratar. E também, assim, com o passar da idade, você vai perdendo o paladar muitas vezes, né? Não é preciso levar tão a sério. Não, ela está se prevenindo, que é algo que é importante fazer no Brasil. E a gente não tem a cultura, né? De medicina preventiva, de fazer prevenção e de fazer um planejamento para a velhice. Né? De ter o idoso participando desse planejamento, mas as famílias precisam começar a discutir. O que eu vou fazer quando o meu pai não conseguir mais se cuidar sozinho? O que a gente tem à disposição? Né? A Beth fez referência a uma creche de idosos, né, para idosos, e você fala aí na preocupação. Há algum tempo, onde as casas eram muito grandes, né? Então alguém da família ficava caduco. E ficava por lá mesmo. O tema era esse. Não existia Alzheimer, não existia nada disso. Esses termos não eram usados. Eu estou falando de um tempo anterior de vocês. A pessoa ficava caduca. Mas tinha alguém para... Gagá. Gagá também. Tinha alguém, como a Beth falou, que acompanhava a evolução da doença da pessoa. E que ela falou muito bem que era uma mulher. Sim, em geral era uma mulher. Normalmente era uma mulher, né? Normalmente era... Aquela irmã que não casava, ou aquela tia. Exatamente. Esse é outro aspecto, né? Mas quando se fala hoje em dia, as pessoas, as famílias optam por uma internação, não é? E nem sempre a internação é vira um depósito, né? Por isso é que eu queria chegar na creche de idosos. É mais, encosta lá, olha, não, lá vai ter enfermeira, lá vai ter médico. Mas tem uma outra coisa que é bem complicada dentro de uma internação. Obviamente que para algumas fases da vida não resta outra alternativa. Mas em fases anteriores, o que acontece? Se você coloca uma pessoa que ainda está relativamente sã numa instituição, o que acontece é que você tem pessoas com diferentes níveis de doença. Autonomia, sem autonomia. Exatamente. E muitas vezes isso acaba desestimulando, deprimindo. Causa depressão. Exatamente. Então, esse é um risco. É uma alternativa? Mas eu acho que ela acontece também por desinformação e falta de opção que ainda existe no Brasil. Né? Quer falar sobre isso? Pois não. As fases da vida, como você bem definiu. Você nasce... Mais próxima, por favor. As fases da vida. Então, o que é que acontece? Quando você nasce, na infância você tem um metabolismo super acelerado, né? Depois você entra na maturidade e depois você chega à velhice ou à terceira idade, né? O metabolismo é de desassimilação, enquanto que na infância é uma assimilação abrupta. Então, fazendo um link com a engenharia, a geriatria é uma estaca-prancha, porque você não vai curar, você vai escorar, fazer profilaxia, porque os desgastes virão. Isso é um motivo de se encarar a realidade com alegria, porque quem não envelheceu, feneceu. Com realidade, né? Na verdade. É uma realidade com alegria, porque quem não envelheceu, feneceu. Não é verdade? Existe uma preocupação realmente, porque hoje nós temos a vida foi prolongada, nós vivemos mais. E temos uma vida útil maior também. Então, isso tem que ser considerado. Para viver bem, né? Viver bem. Qualidade de vida, né? Principal. Marta Lívia, eu não gosto muito de fazer comparações com os Estados Unidos e Brasil, essas coisas, que acho que as realidades são muito distintas, né? Bem distintas. Mas geograficamente, culturalmente. No teu trabalho como presidente da Liga das Mulheres Eleitoras do Brasil, o assunto hoje é a dificuldade que a Hillary tem em conquistar o eleitorado feminino. E acho que é muito difícil fazer a comparação, até porque o sistema eleitoral deles é bem diferente do nosso. Mas eu acho que, eu vou voltar até o que a Beth falou, da questão da postura das
das representantes que a gente tem. Eu acho que a Hillary Clinton, ela já presidiu a Liga das Mulheres Eleitoras lá, inclusive, que nos Estados Unidos a Liga chama Women's League of Voters. Já havia essa liga no Sim, Brasil? sim. Aqui no Brasil? A Liga existe há 30 anos no Brasil. O estatuto dela é baseado no Women's League of Voters norte-americano, Sim. que a Hillary Clinton já foi presidente, a Jane Fonda foi presidente, mas no Brasil ela veio por uma senhora que é da área do direito, que é a doutora Guilmar Sartori, há 30 anos. Só Porque que aqui no Brasil, até outro dia a gente registrou isso, né? As mulheres votam desde 32, Sim, desde 1932, é o reflexo da Revolução. aliás, por de advento da 32. Berta Lutz, que foi o primeiro membro da Liga das Mulheres Eleitoras no Brasil. Sim, então há 30 anos nós temos a Liga aqui no Brasil. Sim. E essa comparação que eu evito Da- estabelecer entre- entre a eleitora americana e a eleitora brasileira. É como tu falou muito bem, são formatos eleitorais diferentes, mas a cultura de educação do voto é a que a Liga tenta implantar, que não é muito fácil. Mas voltando a Hillary Clinton, eu acho que ela esqueceu do eleitorado feminino. E o eleitorado, o eleitorado americano, nesse ponto, a gente vai ter que fazer um paralelo, porque eles têm memória e eles cobram dos representantes efetivamente. Então, eu acho que isso é um posicionamento até para as futuras candidatas. Esse ano a gente tem eleições, vai ter vereadoras, vai ter prefeitas, tomara que saiam muitas, mas não esquecer de legislar a favor do eleitorado feminino, sim. Eu acho que a Hillary Clinton esqueceu desse nicho, e esse nicho é fortíssimo em qualquer país. E lá eles têm uma consciência muito maior que a da gente, eles cobram efetivamente. E a gente tem uma fórmula na Libra, Zancoque, que eu quero dizer aqui para vocês, que é conhecer, votar e fiscalizar. A gente não tem essa cultura ainda. Ninguém tem essa cultura, não é só as mulheres, não. Ninguém tem, o cidadão não tem. Sim. Eu acho que nós temos uma arma muito forte hoje, que é a internet. Sim. Toda vez que eu tenho oportunidade, que eu venho aqui ou qualquer outro veículo, eu cito isso e tento despertar nas pessoas essa consciência. Porque a gente fica horas no Facebook, Sim, horas WhatsApp. no WhatsApp. Não custa, né? Não custa nada esse mesmo tempo Dá um Google nas pessoas, nas ações. Nas ações, o que estão fazendo Nas e ações. protestar, principalmente agora. Não quero isso, não gostei daqui. Isso aqui eu não aceito. Porque eles estão lá em Brasília, eles são nossos representantes. Exatamente. Eles têm que responder para a gente o que estão fazendo. Se a gente não tiver essa ação de cobrança, rola solto. Então, a gente realmente tem que cobrar. E antes não tinha. Quer dizer, nosso tempo aqui, né? Não existia isso. Mas agora tem. Agora tem. E a gente tem que exercer. Hillary está sendo fruto disso. Mas eu só vou fazer um parênteses aqui, Beth, porque a gente fez um curso no Vila dos Remédios, explicando Constituição. Aí uma senhora me escreveu uma carta que eu achei maravilhosa. Ela colocou assim, eu fiquei muito feliz de saber que eu sou cidadã e sou eu que posso tirar o representante que está lá, porque sou eu que pago o salário dele. Eu achei uma coisa tão simples e é o entendimento do que é a representatividade mesmo. Você integrou a Libra, Beth? Eu sou uma das, digamos assim, uma das fundadoras da Libra, inclusive a doutora Guilmar é a madrinha da Beth. Doutora Guilmar Sartori, quem eu mando um abraço carinhosíssimo, é minha madrinha de casamento. Então, eu tenho uma história também, já disse que eu tenho uma história a respeito. E isso, ela mencionou a Hillary, eu tive a oportunidade de estar com a Hillary nos Estados Unidos, na ONU, porque há uns 4 anos, teve um Dia Internacional da Mulher, em que eu estive lá representando a OAB, etc. E eu tinha um comitê de equidade de gênero, e eu fui lá participar de um evento e ela palestrou, e foi muito interessante. Então, assim, nós temos é aquele trabalho de formiguinha, a gente vai participando, são entidades aqui, acolá, e vai fazendo um tecido, né, de conhecimento e de participação. Mas não é fácil, não. Marta, como é que faz para regimentar mulheres eleitoras? Não é fácil, Zancopé. Quando eu entrei na Libra, nós tínhamos 28 mulheres. Hoje nós temos 458 registradas, mas a gente tem que alimentá-las realmente. Nós temos agora, dia 8, um fórum de representatividade. Como é que a gente faz isso, Zancopé? A gente pega mulheres que estão em cargos eletivos realmente e faz uma discussão aberta, um debate aberto com as cidadãs realmente. O que eu estou fazendo? Eu estou sentada na cadeira hoje de representação. O que eu estou fazendo por você? O que eu estou fazendo pela Beth? O que eu estou fazendo pela Sônia? O que eu estou fazendo pela Márcia?
E para as que são candidatas, o que eu, como representante hoje, estou fazendo porque quem quer vir. Isso é muito importante questionar e perguntar. Esse ano, no nosso fórum, a gente traz prefeitas, vereadoras e a nossa palestrante é a senadora Ana Amélia Lemos, do PP. A gente escolheu uma senadora de fora do Estado para não ter nenhuma conotação Quando você eleitoral. diz mulheres com representatividade, é isso, Sim. né? São 513 deputados, existem 9% de mulheres na Câmara dos Deputados. Dá pouca então, representatividade. Dá menos de 50 deputadas. No Senado, 81, dá menos, se temos no Senado 10%, dá 8, menos de 8, 9, são 9 mulheres, né? E 2 prefeituras nas 26 capitais do Brasil. Então, dá o quê? Dá 10%, menos de 10%, Menos de 10%, também. Não é? menos de 10%. Então, é muito difícil, eu estou tentando imaginar muito. como você arregimenta as pessoas, muito as difícil. mulheres E volto a falar, as mulheres eleitoras é a cidadã. Nós temos hoje 32 distritais em bairros, tanto faz, Jardins, Vila Piauí, Zona Oeste, Vila dos Remédios. A gente tenta juntar essas duas realidades, porque a cidadã, Zancopé, é essa mesma mulher que a Beth falou, que ela é responsável pela renda de casa, tanto faz aonde ela estiver. Tanto faz se é a Márcia como se é a Lúcia da Vila Piauí que faz chinelo para vender. Elas têm as mesmas realidades em universos distintos e elas são o país da gente hoje. E elas são essas eleitoras e são elas que têm essa responsabilidade. O que a Libra faz muito é tentar vê-las, tentar que elas vejam numa representatividade feminina uma resposta para as questões, volto ao que a Beth falou, de políticas públicas efetivas para as mulheres. Porque o que acontece muito no universo feminino é que, depois que elas estão sentadas lá, elas passam a fazer a gestão com a cabeça ou do partido ou com uma cabeça masculina de visão. Nós temos pouca representatividade. Eu posso até citar um exemplo. A Miriam Thier era vereadora e a Marta Suplicy era prefeita. A Miriam Thier conseguiu aprovar um projeto que as mulheres tinham direito a exames na rede pública. Então, o projeto foi aprovado, foi comemorado, e as mulheres continuam sem acesso a isso na rede pública. Então, uma vereadora conseguiu e uma prefeita não deu a mínima importância. É mais difícil. Muito mais. Eu estava falando ali nos bastidores antes da gente começar. O grande paradigma, em primeiro lugar, que a gente tem que romper é esse. Eu posso não gostar da Sônia, mas a Sônia vai me representar bem. Eu, a Beth, a Márcia, nós temos que nos unir pela Sônia. E a gente não tem esse conceito, Zancopé. O universo feminino ainda, ele não se vê como cúmplice. O cúmplice é aquele lá que o cara vai lá Fora de São Paulo é mais fácil difundir essa ideia? Não. Eu acho que em qualquer lugar é difícil. Porque o cúmplice é aquele que vai lá e dá a facada e eu digo que eu estava junto segurando a faca. O parceiro é aquele que nesse momento está bom para mim. Amanhã a Beth fez uma coisa que eu não estou muito feliz, ao invés de eu ver a qualidade e o histórico da Beth a meu favor ou a favor do meu núcleo, é mais fácil eu minar a Beth do que eu tentar ajudar como grupo a Beth. Então esse é o papel da Liga das Mulheres. Sônia, você trocou as bolsas aqui, Sônia? Troquei. Nossa. Não sei se... A diversidade realmente é muito grande, de bases e de materiais. Essa bolsa aqui, deixa eu até olhar. Bom, nossa, essa é maravilhosa. Essa eu chamo, caiu na rede, é peixe. Eu sempre dou nome às bolsas. Essa é uma bolsa feita com palha de milho, não está tingida, certo? Com produtos só basicamente importados. As pedras são cristais, que é o vidro lapidado, certo? Não tem nada fake. A gente chama fake quando você coloca as pedras plásticas. Falsas, São bolsas ecológicas, biodegradáveis, certo? E, esteticamente, eu acho que cumpre muito bem o papel. Vou tirar essa daqui. Nossa, olha. Essa aqui foi uma inovação. Eu me atrevi exatamente por causa do meu trabalho com meu marido nos polos de resíduos sólidos urbanos, que são os lixos. Dentre um tipo de lixo, existe o lixo que é o pneu, que é o plástico, que é o neoprene, é o polietileno. Essa bolsa eu usei uma base de polietileno, é um zircone. Então, eu sei, se precisar, como degradá-la. Eu tenho a tecnologia para degradá-la. Então, eu não estou agredindo ao meio ambiente, certo? Então, está aqui, é uma bolsa com organza, com um peixezinho de cerâmica, certo? Com um peixe de strass importado. Linda. Enfim, e com uma flor de cristal.
onde se encontram essas bolsas? Essas Pergunta bolsas, que não agora quer calar. eu vou- Não, onde você coloca isso? Eu já fiz um... Você não faz para colocar no armário em Não, casa. não. Eu, aonde estou, Você faz uma exposição. sempre já fiz aqui na Alameda Franca, no Piola, quando eu comecei. Eu trabalhei aqui num ateliê de moda, foi aonde eu aprendi a usar os cristais Swarovski, colando ou bordando, e lá eu comecei a desenvolver uma linha de bolsas e que eu fiz uma amostra no Piola, na Alameda Franca. Depois, aonde eu vou fazendo, e o meu círculo de relações, a mulherada vê ficar louca. Eu Mas acredito. você Então, tem deu boca alguma a boca. página na internet? Já tive, mas eu parei porque eu só posso fazer bolsa pronta entrega. Eu não posso ficar sujeita a ter um pedido grande, Perfeito. exatamente por causa dessa minha vida mutatis mutante, que eu vou mudando muito. Então, eu faço, sim, entrego. Agora, eu vou entregar a minha querida Zenilda para ela comercializar para mim, porque o processo produtivo é árduo, é gostoso. Ok, Certo? É como a cerveja Parabéns. proibida. É árduo, mas é gostoso. Porque eu tenho que ver tudo. Entendeu? O processo produtivo é um processo de engenharia. Entendeu? Você tem que escolher os materiais, você tem que arregimentar a logística para chegar pelo correio, tudo que eu quero, vez que eu fico viajando sempre. Entendeu? Ok, Você tem que Sônia. executar, você tem que chegar até a embalagem das bolsas. Entendeu? Então, Valeu, eu vou Sônia. me dedicar a entregar a Obrigado por Zenilda. ter vindo ao nosso Gente que Fala. Muitíssimo É sempre obrigada a muito vocês. bom tê-la aqui. Entendeu? Queria agradecer especialmente ao doutor Fausto Camunha, a minha querida produtora, doutora Zenilda, entendeu? Que foi ela que ficou encantada com as bolsas e me convidou para fazer esse programa. Muitíssimo obrigada. E ao meu marido, que é meu maior fã. Ele disse, minha filha, isso é uma obra de arte. Ele é o meu maior fã, que me estimula. Marta Lívia, como a gente faz para entrar em contato com a Libra, a Liga das Mulheres Eleitoras do Nós Brasil? temos um site, liga.org, e eu vou convidar teu público, Zancopé, para estar conosco nesse Fórum de Representatividade, dia 8 de abril agora, não só discutindo as questões do universo feminino, porque discutir é ótimo, mas buscar a solução é melhor ainda. E ouvir das representantes o que elas estão fazendo Onde por será? nós. Vai ser na Assembleia Legislativa. Quem quiser se inscrever, entre no site da LESP, procure o link do Instituto do Legislativo Paulista, que vai encontrar todas as informações sobre o fórum. Muito obrigada pela Grato por ter oportunidade, vindo ao Zancopé. nosso Muito Gente obrigada. que Fala. Márcia Sena, como faz para entrar em contato contigo? Nós temos um site que é o seniorconcierge.com.br, uma página no Facebook também, e deixo à disposição também o meu e-mail, marcia@seniorconcierge.com.br. Grato por ter vindo ao nosso Obrigada Gente que pela Fala. oportunidade. Beth Russo, sempre bom tê-la aqui. Eu que agradeço o convite, principalmente numa mesa como de hoje, né? Com mulheres empreendedoras, exemplo para todas que estão nos acompanhando. Até a próxima. Gente que Fala tem a direção geral do jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon Benebenê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.